Vamos lá então? Vamos pegar nossos livros, né? No caso, o livro Nascidamente, e abri-lo na página de número 29, onde nós paramos na semana passada. Estamos concluindo o capítulo 2 para entrarmos no capítulo 3. Nos primeiros minutos agora desse estudo, nós vamos concluir o capítulo 2. O tempo dando, nós entramos no capítulo 3, tá ok? Bem, então só para lembrar, né? O capítulo 2, ele trata acerca do ajustamento da consciência e o adestramento do corpo. Bem, esse título, o ajustamento da consciência e o adestramento do corpo, foi um título sugestivo que nós colocamos para nos referir a duas coisas que, num primeiro momento, parecem a mesma coisa, parecem ser o mesmo objeto, mas que eles estão diametralmente opostos. No caso, quando falamos do ajustamento da consciência, nós vamos explorar isso um pouco mais à frente do livro. Não fiquem desesperados, porque nós vamos aprofundar nessa questão. O ajustamento de consciência fala exatamente da obra do Espírito Santo, chamada na Escritura de justificação, que nós somos justificados pela fé. Ou seja, o ensino da Escritura é que somente o Espírito Santo, por meio da fé enquanto fidelidade para com o Cristo de Deus, com sua pessoa, para com as suas palavras, ensinamentos, sua obra, somente por meio da justificação é que o Espírito Santo, então, ele toma a nossa mente e o nosso coração, e ele ajustamento de ajustar, né? Ajustamento de justificar, o mesmo que alinhar, o mesmo que sintonizar o nosso ser, mente, alma e coração, com a vontade, o caráter de Deus. O que significa que todos os homens, por causa do pecado, eles estão desajustados em relação a Deus. É como, por exemplo, imagine vocês uma grande estação de rádio, passando ali músicas bonitas, né, coisas boas, e uma pessoa muito distante, ou bem distante daquela estação, com o seu radinho ali, com o objetivo de captar aquela estação. Só que aí o rádio está fora de sintonia. Ele pode pegar outras emissoras, ou ele pode ficar com aquele chiado, mas porque não está sintonizado na sintonia daquela rádio específica de que estamos falando, então podemos dizer que esse rádio está fora de sintonia com aquela estação de rádio. Assim é o homem. O homem tem o coração. O coração foi feito por Deus para amar a Deus e para crer nele. Com o coração nós amamos, com o coração nós cremos em Deus. Agora, uma vez que o homem ele está na condição de pecado, esse homem está desajustado, ele está fora de sintonia. Vocês querem uma prova de que o que estamos colocando é verdadeiro e não falso? Basta você, por exemplo, olhar para Jesus. Jesus, enquanto homem, foi um homem em perfeita sintonia com o Pai. Quando ele dizia, eu e o Pai somos um, ele estava dizendo que o coração do Pai e o coração dele, Jesus, eram um só. A mente do Pai e a mente do Filho, uma só. A vontade do Pai, a vontade do Filho, uma só. O homem Jesus foi um homem plenamente justificado, nem poderia dizer justificado, poderíamos dizer em pleno ajustamento com o Pai, né? Então, por isso que ele diz que ele amava o Pai e amava a vontade do Pai e fazia a vontade do Pai. Agora, olha para nós.
Quando nós olhamos para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa vida, para as nossas ações, em relação a Jesus, o seu viver humano, as suas obras, o que que nós observamos? Que nós estamos fora de sintonia. Nós amamos o que Jesus não ama. Nós fazemos o que Jesus não fez e não faria. Nós desejamos o que Jesus não desejava e não deseja. Lembra que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Ou seja, enquanto nós temos um coração partidarista, com inimizade, cheio de ciúme, de contenda, de porfia e outras coisas mais, isso prova que este homem que assim está, ele está precisando de ser justificado. Ele tem que ser ajustado. Ajustamento de consciência, portanto, é essa obra do Espírito Santo de trazer o homem, mente, alma e coração, e ajustar, alinhar, sintonizar com Deus. Então, nós estamos neste caminho. Agora, como essas questões são extremamente espirituais, é uma questão que não dá dinheiro. Presta atenção nisso que eu estou falando agora. Pregar que o homem necessita de ajustamento com Deus é pregar contra a usura, é pregar contra a divisão, é pregar contra a fama do ego, a glória terrena. Ou seja, essa pregação de Cristo, ela destrói tudo o que o homem caído deseja nessa terra. Então, essas palavras de Cristo, esse ajustamento de consciência, ele vem de encontro aos anseios do homem desalinhado de Deus, ao homem desajustado de Deus. Então, não é uma mensagem apetitosa, que você fala, que maravilha, é tudo o que eu quero ouvir. Pelo contrário, muitos dizem, duro é este discurso. Então, como esta mensagem do ajustamento de consciência não dá dinheiro, não dá fama, não constrói império, o que a religião caída dos homens resolveu fazer? Resolveu substituir a ideia de ajustamento de consciência por alguma coisa parecida. Porque se é parecido, engana as pessoas. Aí a religião inventou o mero comportamento exterior. Criou um conjuntinho de regras, dizendo, se você fizer cumprir essas 10 regras, você estará bem com Deus. E aí, embora você não esteja ajustado, embora você não tenha uma consciência santificada, embora você ainda esteja cheio de problemas do velho homem, do pecado, a sua aparência externa acaba enganando as pessoas, enganando a você mesmo, né? Que é o que nós chamamos de adestramento do corpo. É um comportamento que se aprende. É um comportamento que não requer mudança de coração para praticar. Querem ver uma coisa? O cristianismo diz assim, olha, beber e fumar é pecado. Não é assim que eles dizem? Embora não seja algo estritamente bíblico, mas tudo bem. Eles falam, beber e fumar é pecado, portanto você não pode nem beber nem fumar. Logo a pessoa para de beber e fumar, o que ela pensa? Então eu estou salvo, estou ajustado, estou bem, estou santificado. Ora, e as pessoas todas que não bebem e não fumam e que não creram no Evangelho? Estariam do mesmo jeito, só que os crentes não aceitam, falam, não, você não está salvo, embora você faça o que eu faço. Inclusive há muitas pessoas que não creem no Evangelho, cuja forma de vida exterior é muito melhor do que a de muitos cristãos. Infelizmente, os cristãos, na sua vida diária, não têm uma vida assim tão louvável, né? Tem muitas pessoas que não são da igreja, digamos, grosso modo, e que às vezes são melhores pagadores, menos faladores da vida alheia, menos contendedores, menos facciosos, etc. e tal. Então, esse tema, esse título, né? O ajustamento de consciência, fala da obra de justificação do Espírito de Deus, que é a obra, né, orgânica da salvação, e o adestramento do corpo fala tão somente
de uma forma externa, de uma forma aparente, cujo exemplo melhor são os escribas e os fariseus e os sacerdotes do tempo de Jesus. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 23, detona com essa liderança do judaísmo do seu tempo, quando diz: olha, vocês são como o sepulcro caiado. Naquele tempo, um sepulcro caiado, sepulcro pintado a cal, era uma coisa muito grande. Hoje em dia, talvez, um sepulcro pintado a cal não chame a atenção de ninguém. Mas se fosse hoje, Jesus diria que seria: vocês são como um sepulcro com acabamento de mármore. E não somente aquele acabamento de mármore branco, mas um anjo de mármore com as asas assim para trás, para dar aquele ar de que aquele camarada está salvo. Mas Jesus fala: porém, por dentro vocês estão cheios de morte, cheios de podridão. Ou seja, os fariseus, escribas, sacerdotes tinham essa aparência externa. É o sepulcro caiado, é bonito por fora. Poxa, você até admira a beleza do mármore, mas e como está o interior? Então é isso que esse capítulo 2 denuncia. E o exemplo que esse capítulo 2 traz é o exemplo da parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, salvo engano, em que diz o quê? Que havia um homem caído numa vala, precisando de quê? De socorro, de auxílio, de alguém que exercesse compaixão, que exercesse amor. Somente alguém dotado de amor e de compaixão é capaz de socorrer alguém. Daí Jesus, destramente, ao montar a parábola, construir a parábola, ele diz que passaram perto daquele homem caído, que carecia de socorro, dois homens, um sacerdote e um levita. Jesus toma as duas mais altas figuras dentro do sistema levítico, que seriam os líderes do templo, seriam os representantes de Deus diante do povo de Israel. Mas Jesus diz que aqueles dois homens, embora sacerdote, embora levita, eles foram incapazes de manifestar compaixão, não tinham amor. Líderes religiosos, mas desprovidos do poder da verdadeira piedade que levaria esses líderes a socorrer o homem. Então Jesus está dizendo: ora, não adianta ser sacerdote ou levita, não adianta ser pastor, padre, presbítero, missionário, apóstolo, bispo, ministro de louvor, diácono, evangelista, se não tem amor, se não tem piedade. Infelizmente, hoje em dia, quando se fala de igreja, você lembra de qualquer coisa, menos de piedade. Me parece que o cristianismo, de modo prático, e vocês têm que olhar e dizer com honestidade, qual a relação do cristianismo com a piedade, com o amor, com a misericórdia, com o perdão? Qual é a relação? Eu não vejo relação. Eu vejo, quando o senhor falar de cristianismo, de dinheiro. E há quem diga, pessoas de renome, pessoas grandes, que supostamente conhecem a Escritura, dizem que Jesus falou em todo o seu ministério mais em dinheiro do que em salvação. E eu não me recordo de Jesus ter falado de dinheiro em nenhuma situação, exceto para condenar o amor à riqueza, exceto para se referir à avareza, exceto para trazer uma palavra que condena esse apego e amor ao dinheiro. Então, não sei como que chegam a essa conclusão. Quando se fala de cristianismo, você vê as pessoas preocupadas em construir impérios, patrimônios, não podemos dizer que é de todo dessa maneira. Ainda há escassos pastores, líderes, pregadores que estão falando de Jesus. Ocorre que há outros problemas, talvez, uma visão equivocada acerca de Cristo, uma visão equivocada, mas pelo menos está falando de Jesus.
né? Já é uma coisa boa. Mas o que acontece é que quando Jesus fala a parábola do samaritano, ele diz que aqueles dois líderes, eles tinham o adestramento do corpo, eles tinham o adestramento da religião, o adestramento doutrinário, o comportamento exterior, as vestes típicas de sacerdote, eles tinham a aparência de líderes religiosos, eles tinham a Torá, eles liam a Torá, eles jejuavam, eles oravam, eles visitavam, eles cantavam, mas lhes faltava o essencial, faltava o espírito da verdade dominando, controlando e reinando sobre os seus corações. Entretanto, na parábola Jesus continua dando um exemplo agora contrário. Diz que passava um samaritano. E a figura do samaritano é interessante porque para os judeus, o samaritano era considerado um pecador. Era considerado alguém desprovido de Deus. Os samaritanos, aos olhos dos judeus, eram comparados a porcos, seres e pessoas imundas, pessoas que não tinham a bênção de Deus, que não tinham a presença de Deus, pessoas no olhar, ou ao olhar dos judeus, que tinham um lugar reservado no inferno. E Jesus coloca esse samaritano passando pelo mesmo caminho que passaram esses dois líderes que foram incapazes de socorrer o homem. Só que desse samaritano é dito, o samaritano sentiu dores intestinais, sentiu uma dor no íntimo, ou seja, ele foi capaz de sentir a dor do seu próximo. Ou seja, esse samaritano, a despeito do que diziam acerca dele, era alguém que tinha Deus no coração, tinha amor no coração, tinha graça no coração, tinha misericórdia no coração, e foi esse samaritano que socorreu aquele homem. E aí o melhor é quando Jesus conclui a parábola dizendo: qual dos três, samaritano, o levita e o sacerdote, qual dos três é o que foi justificado diante de Deus? Ou seja, Deus, recordem-se sempre essa palavra, Deus não olha a aparência. Palavras do Antigo Testamento. Deus não vê como vê o homem. Quando Deus olha o coração humano. Então, eu já iria dizer, muito cuidado ao julgar uma pessoa. Estaria errado em dizer isso, porque o certo é, nunca julgue uma pessoa. Porque primeiro que você não é senhor e nem senhora daquela pessoa. Tanto você quanto o outro são servos do mesmo Deus, a quem todos nós vamos prestar contas. Porque somente Deus é capaz de ler o íntimo, ler o coração, não é? Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, é um texto claro que diz que a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, é eficaz, é a única capaz, pela sua eficácia, de penetrar o íntimo do indivíduo e poder então fazer a separação devida e então julgar as próprias intenções do coração humano. Então, é isso que o capítulo 2 está dizendo, é isso que nós estamos aqui abordando. No segmento da leitura, página 29 do livro, o parágrafo que diz, o exemplo que materializa, vou começar daqui, tá bom? O exemplo que materializa este conceito, qual conceito? O que nós vimos atrás, o conceito do adestramento do corpo. No caso, o adestramento do corpo é a falsa santificação, é a mera aparência. É o que Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, capítulo 3, tendo aparência de piedade, negam, entretanto, o poder. Traduzido na versão da linguagem de hoje, não da versão da Bíblia, mas na nossa paráfrase aqui, seria assim: tem
parece com crente, tem cara de crente, se veste como crente, anda com a Bíblia como crente, vai para a igreja como crente, mas não tem dentro do coração o amor, nem a compaixão, nem a caridade, nem a piedade. Em suma, qual é o resultado da equação? Sepulcro caiado. Numa só palavra, hipócrita. Essa é a ideia. Então, seguindo, o exemplo que materializa este conceito é o do sacerdote e do levita, os quais, segundo a parábola do bom samaritano, foram incapazes de sentir no seu íntimo a dor do homem que fora roubado, espancado e jogado quase à morte numa vala, quando descia para Jericó. No sacerdote e no levita habitavam harmoniosamente a insensibilidade do coração e a sensação de dever cumprido. O culto exterior, prestado artificialmente a Deus, e o cumprimento das obrigações religiosas no templo não lhes permitiam perceber a real condição interior de seus corações. Este é o adestramento comportamental que não reflete a síntese da lei de Deus, a justiça, a misericórdia e o amor. Em contrapartida, embora faltasse ao samaritano o artificialismo de conduta legal, pois ele não vivia segundo a letra, mas segundo o espírito da lei, sobrava-lhe a agudeza de uma consciência iluminada e a força motriz que o impulsionava à prática do bem. Eu vou ler mais lentamente porque é muito forte. É muito forte. Em contrapartida, quer dizer, ao contrário dos líderes religiosos do tempo de Jesus. Em outras palavras, ao contrário da religião decaída, da religião desprovida de Deus. Ao contrário disso, embora faltasse ao samaritano o artificialismo de conduta legal, o que significa faltava ao samaritano o artificialismo de conduta legal? O samaritano não cumpria a legalidade da lei dos judeus. Eles não estavam de acordo com as exigências legais que o judaísmo exigia das pessoas. Então o samaritano não estava, ele não cumpria os requisitos da religião judaica. Ele era considerado um pecador, um desgraçado, um condenado ao inferno, um danado. A palavra danado, condenado ao inferno. Então, embora faltasse ao samaritano essas coisas externas, pois ele não vivia segundo a letra, mas o samaritano vivia segundo o espírito da lei, sobrava ao samaritano a agudeza de uma consciência iluminada, sobrava-lhe a força motriz, o poder interior que o impulsionava à prática do bem. Seu coração sabia que o amor a Deus consiste não em meras práticas religiosas mecanicamente produzidas. O seu conhecimento de Deus o levava à compreensão de que o amor a Deus só se manifesta pelo reconhecimento da paternidade divina e pela fraternidade universal. Deus é Pai de todos e todos são filhos de Deus e irmãos uns dos outros. E aqui nós temos um conceito fundamental do Novo Testamento. Nós sabemos que se você pegar toda a Escritura, toda ela, e você pudesse torcê-la para extrair dela uma frase, uma palavra que fosse o essencial de toda ela. Se você pudesse resumir os 66 livros da Bíblia numa frase ou em duas frases, você vai encontrar, pelas próprias palavras de Jesus, que a síntese da lei e dos profetas, que a síntese da Escritura é amar a Deus acima de todas as coisas
e amar ao teu próximo como a si mesmo. A síntese de tudo é o amor. Por isso, quando a própria Escritura vai definir Deus numa palavra ou numa expressão, diz: Deus é amor. E esse Deus que é amor foi manifestado em carne em Jesus Cristo. E Jesus viveu esse amor na sua mais alta potência. Entretanto, a Escritura vai nos ensinar que se Deus é amor, e se a suma de toda a Escritura é o amor a Deus e o amor ao próximo, ela vai dizer que o amor não se manifesta por meros atos exteriores, no caso de usos e costumes e de doutrina. Deus nunca exigiu que você devesse se vestir dessa forma, comer daquela forma, andar deste modo no sentido prático da coisa, frequentar este local e não aquele. Não há esse ensinamento em toda a Escritura, mas a Escritura ensina claramente: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. E alguém pode perguntar: e como eu saberei que eu estarei amando o meu próximo? E João, o apóstolo, continua ensinando: amemos não só de palavras, mas amemos de fato e de verdade. O amor se manifesta como aconteceu a este samaritano. O samaritano, ele podia não sair por aí dizendo o que amava, ao passo que o sacerdote levita saíam gritando, alto som, bradando que amava as pessoas. Mas de que adianta dizer que ama se não é capaz de socorrer o seu próximo? E aquele que não dizia que amava, mas socorria, este verdadeiramente amava. Esse raciocínio, essa lógica, é o que Tiago diz na sua epístola, trocando o amor pela fé. Ele diz assim: olha, mostra-me a tua fé sem as obras. Você diz que tem fé, mas você não tem obras. Ou seja, você diz que tem fé. Fé é uma potência interior, é uma força interior, é o espírito interior que te move à prática da verdade. Então, Tiago diz: você diz que tem fé, mas você não é capaz de realizar as obras da fé. Essa sua fé é morta, é uma fé artificial, é uma fé manufaturada, industrializada, é uma fé de cera. Aí Tiago diz ainda: agora eu mostrarei com as minhas obras a minha fé. Um diz que tem fé, mas não tem obras. Isso é furada. O outro não diz que tem fé, mas tem as obras da fé, o que manifesta no silêncio das suas palavras a fé que habita o seu coração interior. Página de número 30, tá bom? Página de número 30. Então, eu vou retomar aqui, na quarta linha da página 30, na metade da linha, quando diz o seu conhecimento. O seu conhecimento de Deus, ou melhor, o conhecimento que o samaritano tinha de Deus, o levava à compreensão de que o amor a Deus só se manifesta pelo reconhecimento da paternidade divina. Ou seja, o homem precisa primeiramente reconhecer que Deus é o nosso Pai. Entenda isso, o Evangelho, ele tem um princípio prático. Vocês sabiam disso? O Evangelho, ele quando atua no coração, ele vai plantando algumas sementes da verdade. A primeira delas, ou uma das primeiras, é levar o indivíduo a um profundo reconhecimento de que Deus é o seu Pai. Este é o primeiro ponto. E eu posso dizer que isso está na Escritura, não é uma mera interpretação minha. Em Gálatas capítulo 4 diz que Deus envia ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama dentro de nós: Abba, Pai. Então, quando o Espírito de Cristo começa a trabalhar em nós, ele logo
implanta, o planta, semeia, ele gera dentro de nós esse reconhecimento que leva com que nós olhemos para Deus e o chamemos de Pai. Então o Evangelho gera o reconhecimento de que Deus é o nosso Pai. Parece pouca coisa, cuidado. Alguém pode falar, poxa, mas que conversa mais desprovida de sentido. Quem é que não sabe que Deus é Pai? Alguém não pode falar isso? Achar que eu estou aqui com palavras tentando ornamentar, mas que é uma furada? Calma. Lembrem-se da parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. A relação é entre um pai, vamos falar do pai e do filho que se tornou pródigo. Ali nós temos um pai e um filho. Mas quando aquele filho diz, pai, eu vou sair de sua casa, dá-me a parte da herança que eu vou viver minha vida, ainda que ele tenha o conhecimento de que tinha um pai, ele não o reconhecia como tal, porque ele desprezava a paternidade do seu pai. Vocês entendem? E ele então sai de casa, porque ele não quer viver com o pai, pelo pai, à sombra do pai, no cuidado do pai. O pai lhe causa mal no seu coração caído. Então ele sai, se torna um errante. E vocês sabem do final da história. Quando é que ele retorna para a casa do pai, que é o sentido da salvação? Quando ele, caído em si, diz, na casa do meu pai tem pão com fartura, e o meu pai trata até os seus empregados, né, com abundância de pão. Até os empregados comem pão com fartura. Então, o que vem à mente do filho pródigo no seu retorno, que o faz retornar, a primeira coisa é o reconhecimento da paternidade divina. Alguém diria, mas isso aí é muito óbvio, está explicado, é um sentido bacana, mas eu acredito que não tem muita relevância, porque todos nós temos o sentimento da paternidade divina, conforme foi dito agora. Eu digo, ora, se você tem o reconhecimento da paternidade divina, isso só é verdadeiro dentro de você se você olhar para o seu próximo e ver que ele também é filho do mesmo pai. Quem está entendendo? É filho do mesmo pai. É a religião que constrói muros de separação. Efésios capítulo 2 diz claramente isso, que Cristo veio para derrubar a parede da separação que estava no meio. Que separação era essa? Paulo fala aos Efésios, era a lei, era a circuncisão, eram os ritos, eram as doutrinas, eram os credos que fazia com que o povo de Israel se separasse dos demais povos. Então, aquele que reconhece a paternidade divina deve reconhecer a fraternidade universal, deve ver em todos os homens seus irmãos, e somente quando eu vejo no outro o meu irmão, é que eu tenho o poder interior, que é o amor, que me leva a socorrê-lo. É essa a questão que está sendo tratada aqui no finalzinho deste primeiro parágrafo da página 30. O seu reconhecimento a Deus o levava à compreensão de que o amor a Deus só se manifesta pelo reconhecimento da paternidade divina e pela fraternidade universal. Deus é Pai de todos e todos são filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Esse conhecimento intuitivo não é mero entendimento pedagógico. O que significa isso? Esse conhecimento que Deus é nosso Pai e que todos são filhos de Deus e, portanto, nós somos irmãos uns dos outros, esse conhecimento intuitivo é intuitivo porque ele é do Espírito. Esse conhecimento acerca da paternidade divina e da fraternidade universal é um conhecimento do coração, da alma. Não é um conhecimento pedagógico. Não é um conhecimento que se aprende na escola ou na igreja. Na igreja o pastor pode até ensinar, como agora nós estamos ensinando, mas isso não leva o ouvinte a amar verdadeiramente. Somente quando você tem esse conhecimento interior, é você orar, Senhor, eu quero ter o conhecimento, no espírito e não na mente.
quando é dito acerca de João Batista, voz do que clama no deserto. Aí o teólogo tradicional, ao fazer a exegese do texto, vai dizer: ora, João Batista é a voz do que clama no deserto, porque ele pregava no deserto da Judeia. Então, se ele está pregando no deserto da Judeia, ele está clamando aonde? No deserto, uai. Mas pense um pouco, voz do que clama, Deus está clamando no deserto da Judeia? Não, ele está clamando para ninguém. Por quê? Porque embora haja multidões ouvindo, não estão, ou melhor, embora haja uma multidão escutando, não há ninguém ouvindo com o coração. Então é como uma voz clamando no deserto, clamando a ninguém. Isso porque a pregação da palavra, ela é muito importante, mas ela não realiza o que deve realizar se o coração não for uma terra boa. Lembram da parábola? Eis que o semeador saiu a semear. O próprio Cristo era o pregador, pregando a palavra do reino. Mas para cada 4 pessoas para quem ele pregava, só uma ouvia com o coração. As outras 3 estavam tão envolvidas com tantas outras coisas deste mundo, que a semente, por mais poderosa que fosse, não podia gerar frutos, porque a terra não era boa. Se era Cristo, se ele pregando, de cada 4 perdia 3, então que dirá os demais pregadores, não é? Então, esse conhecimento intuitivo, página 30, segundo parágrafo, não é mero entendimento pedagógico. Esse conhecimento é uma potência ativa. É o Espírito de Deus que se move no interior do homem, colocando o homem em movimento para a prática da justiça. Então, logo o samaritano viu o moribundo, conforme diz o evangelista, sentiu dores intestinais, como que o arrancar de suas entranhas. Esse é o sentido original do texto, tá, irmão? Da palavra. Quando diz que ele se compadeceu daquele homem, você pegar a palavra compadecer em grego, significa exatamente, não é? Sentir dores intestinais, ser movido pelas entranhas. Não havia nenhuma lei, presta atenção, não havia nenhuma lei de mandamento carnal lhe ameaçando, coagindo-o a socorrer o agonizante homem. Não havia ninguém vigiando, ninguém olhando, ninguém cobrando. E aqui é um ponto para nós meditarmos. Pensa comigo. O samaritano está descendo o caminho. Ele vê um camarada caído na vala. O que o obriga a socorrê-lo? Nada o obriga. Ele não estava debaixo da lei mosaica. Ele não era um próximo do caído, embora fosse o próximo, mas ele não era o próximo segundo o conceito do judaísmo. Porque para o judaísmo, próximo era somente os seus compatriotas, somente os seus irmãos de carne. Todos os povos que não eram israelitas não eram seu próximo, eram seus inimigos. Daí aquela palavra de Jesus: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Os inimigos eram os povos. Leia todo o Antigo Testamento e você vai ver os judeus lutando contra os inimigos, matando a espada, destruindo, roubando, e tudo de ruim acontecia em nome de Deus. Não vou entrar no mérito agora dessa questão, mas alguém que lê, faz uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura à distância, sem envolvimento, lendo o que está escrito, vai perceber claramente qual era a relação que os hebreus tinham com as nações ao seu derredor. Uma relação de inimizade, uma relação de guerra, uma relação de disputa,
ora morrendo, ora matando, ora roubando, ora sendo roubado, e assim sucessivamente, muitas coisas. Mas agora vem Jesus, e essa é a grandeza da Escritura, porque um livro sagrado, que só diz as coisas como deveriam ser idealmente, para parecer santificado de Deus, e que esconde as eivas e as mazelas humanas, mesmo que essas eivas e mazelas sejam do povo de Deus e dos líderes da causa de Deus. Ora, seria muito fácil. A Bíblia não esconde nada, a Bíblia não tem nada a esconder, ela coloca tudo às claras, porque o que importa no final não é a Bíblia, o que importa no final é Cristo, porque a Escritura, ou as Escrituras, são um testemunho de Jesus. E o que da Bíblia é o testemunho de Jesus? Somente aquilo que se refere a Jesus, mais nada. O que sobra da Escritura, que não é o testemunho de Jesus, é a palha dos homens, é a palha da história, é a palha das tradições, é a palha dos costumes. Aí então, só Jesus basta, mas é só Ele, é só Ele. Mas eu nunca ouvi dizer que a Escritura tem algo que testemunha de Jesus e o que não testemunha. Olha, leia Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45, quando Jesus fala assim: olha, vocês se recordam que eu havia dito a vocês que importava que se cumprisse tudo aquilo que de mim está escrito. Então, o que se cumpre da Escritura? Aquilo que de Jesus estava escrito. Agora, aquilo que dele, que fala de outras coisas, não tem que se cumprir nada. A Bíblia, ela é todo o preenchimento da história dos hebreus, com suas tradições, seus costumes, suas línguas, suas dificuldades, sua humanidade, no seu tempo. Perfeito? Então, de todo modo, vamos seguindo, né? Não havia nenhuma lei de mandamento carnal lhe ameaçando, coagindo-o a socorrer o agonizante homem. Nada estava ali obrigando aquele homem a fazer alguma coisa. Nada. Afinal, tem um detalhe importante na parábola. Aquele homem poderia ter uma grande justificativa para não socorrer. Ele poderia falar assim: olha, este que está caído é um judeu, eu sou samaritano. De acordo com a própria regra dos judeus, não tenho obrigação de socorrê-lo. Pronto, estou livre. Não seria uma grande justificativa ou não? Então, ele estaria, como digo assim, justificado se não socorresse. Ele poderia argumentar, segundo a própria ideia dos judeus, quem deveria socorrer era o sacerdote, que é parceiro dele, que é o irmão dele, que é o próximo dele, seria o levita. Se o sacerdote, os levitas e o levita não socorreram, eu não tenho nenhuma obrigação. Mas nada disso passa na cabeça do samaritano, porque o samaritano não tem esse tipo de compromisso com os homens, nem com a religião dos homens, nem com o costume dos homens. O compromisso do samaritano é com essa potência, essa força interior, que é o Espírito de Deus, que é a vida de Deus, que é o amor de Deus, que o impulsiona, que o empurra para socorrer o homem necessitado. Então logo o samaritano viu o moribundo, conforme diz o evangelista, sentiu dores intestinais como que o arrancar de suas entranhas. Não havia nenhuma lei de mandamento carnal lhe ameaçando, coagindo-o a socorrer o agonizante homem. Antes, sentia o samaritano um impulso amargo, fazendo-o compadecer-se da dor do outro e agir em seu benefício. Por que um impulso amargo? Primeiro, porque aquilo que o impulsiona é a verdade. Aquilo que o impulsiona é o amor. E nós sabemos que quando essas verdades tão profundas acerca de Cristo, do amor, do Evangelho, da compaixão, quando nós ouvimos, diz a Escritura, ela é doce
no paladar, mas quando ela é processada e chega no estômago, é amargo como fel. Então ele sentiu, né, essa força, esse impulso amargo, porque é a hora em que se põe à prova o que está dentro do coração. Esse impulso amargo significa exatamente que não tinha como o samaritano agir de uma outra forma, porque ele estava totalmente com a verdade trabalhada dentro dele. O amargor, o sulco gástrico, quer dizer, aquilo que ele provou, que ele comeu, foi digerido e se tornou vida dentro dele. Lembram lá da palavra, quando é dito, tanto para Ezequiel quanto para João, pega esse livrinho e come. Diz que quando ele comeu, era doce no paladar, na boca, mas amargo no estômago. O que é o amargo? É o processamento daquilo que foi comido. O impulso amargo quer dizer, é o impulso da verdade trabalhada no seu ser. Esse é o sentido da palavra. Ou seja, o samaritano não tinha apenas uma doutrina sobre o amor, nenhuma doutrina sobre misericórdia, nenhuma doutrina, ele tinha a verdade trabalhada no seu ser. Então é dito, como diz aqui no finalzinho da página 30, antes sentia o samaritano um impulso amargo, fazendo-o compadecer-se da dor do outro e agir em seu benefício. Cumpriu-se naquele momento. Queridos, é um impulso no âmago, né? Eu falei impulso amargo e trouxe até uma explicação do sentido do amargo da palavra, mas a Silvia está me corrigindo. Isso mostra que a vista não está tão boa, né? Mas não há nenhum prejuízo. O prejuízo talvez seria se a Silvia não tivesse apontado que ao invés de amargo é âmago. Mas o sentido do amargo, e o texto ficaria bem mais poético, não é? É exatamente esse mesmo sentido, tá? Quando você lê Apocalipse capítulo 10, que é o texto que fala do livrinho, explica claramente esses passos. Receber a palavra, um livro contendo a palavra, perfeito? Só para justificar o ocorrido. Ele recebe a palavra, agora é dito, agora come. Porque se você não devorar, não comer, as palavras, por mais belas que sejam, não farão parte de você. Ok? Não farão parte de você. Vai ficar só num livro e só na conversa. Aí então João come o livrinho. Então agora as palavras entram para dentro dele. Só que o ato de comer, que é esse momento inicial do processo, é doce. É a pessoa que, ao ler a Escritura e ver as verdades acerca de Cristo, fala, puxa, que maravilha, isso é glorioso, falar sobre o amor, perdão, isso é coisa divina. Só que quando essas palavras, porque se a metáfora é comer, não é? Não é comer? Ela é processada, o que acontece? Vem um suco gástrico e começa agora a processar aquela comida de tal maneira para extrair, inclusive, as vitaminas, tudo aquilo que faz parte de essencial do alimento, e o texto bíblico diz que aquilo que foi comido e que era doce no início, é amargo no estômago. O sentido de amargo no estômago, por ter comido, quer dizer a palavra processada dentro de mim, a palavra que agora faz parte de mim. Então, eu dei uma explicação de algo que não era exatamente o que estava imediatamente no livro, mas só agregou. E obrigado, Silvia, por você me chamar a atenção. Antes, página 30, sentia o samaritano um impulso no âmago. Então vamos colocar assim, na versão corrigida do livro, virá assim, olha, sentia um impulso amargo no âmago. Ficou melhor, não ficou? Agora com a explicação ficou muito bonito. Agora eu não sei por que eu não pensei nisso antes, né? Sentia o samaritano um impulso amargo no âmago, fazendo-o compadecer-se da dor do outro e agir em seu benefício. Cumpriu-se naquele momento a palavra de Cristo: misericórdia quero.
e não sacrifício. Quem foi oferecer os sacrifícios para Deus? Na parábola. Passaram 3 homens no caminho. 2 deles estavam preocupados. Não posso socorrer porque preciso ir ao templo oferecer sacrifícios a Deus. Deus fala: não quero sacrifício. Eu quero misericórdia. Por que as coisas tão simples são tão difíceis de serem entendidas? Ou melhor, por que as coisas tão simples, tão claras, tão patentes, misericórdia eu quero e não sacrifício, por que isso não é falado? Por que não é ensinado? Porque se ensinar as pessoas a não fazerem sacrifícios, antes serem misericordiosas, o que vai acontecer? Até porque vivemos hoje um tempo de distorção do significado das coisas. Quando na Bíblia, dentro do contexto em que Jesus diz essas palavras, ou do contexto, em que essa palavra fora dita no Antigo Testamento, quando é dito misericórdia quero e não sacrifício, sacrifício lá era o quê? Era o sacrifício de um animal. Agora, os dias de hoje, além de ignorar que o sacrifício lá era animal, além de ignorar isso, para não praticar a misericórdia, apresenta o sacrifício como sendo a vontade de Deus. E o pior, o sacrifício não é um sacrifício, é um sacrifício que você pode fazer no sentido de dar ao pastor, à igreja, o dinheiro que você não pode. Quem está me entendendo? Hoje em dia eu falo assim: pessoal, vamos fazer uma campanha do sacrifício. Você vai dar uma oferta de R$1.000. Mas no dia de hoje, são poucas as pessoas que voluntariamente ou coercitivamente tivesse uma condição de dar R$1.000. A maioria não tem essa condição. Até porque as igrejas estão cheias de pessoas muito simples. A maioria são simples. A maioria. As pessoas mais esclarecidas, tem poucas. E não tem mais porque as esclarecidas estão vendo a farsa. Então, não dá para ficar. Não dá. Daí então as pessoas com menos condição não têm como fazer o sacrifício de uma oferta de R$1.000. Ou melhor, não tem como fazer uma oferta de R$1.000. Aí vem o líder dizendo: mas é por isso que se chama sacrifício. Você vai sacrificar, tirar da goela, tirar dos filhos, tirar da mãe, do pai, do necessitado. E as pessoas acabam caindo nessa conversa fiada, infelizmente. É urgente que nós falemos isso. Não estamos aqui com nenhum jogo, porque não, nós simplesmente estamos demonstrando exatamente o ensinamento da Escritura. Deus diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Seguindo o texto, a consciência do piedoso samaritano. Ficou bonito, né? Porque o samaritano não era visto como piedoso, mas agora, diante do exposto, está claro. A consciência do piedoso samaritano estava ajustada ao justo. Quem é o justo? É Deus. Estava ajustada ao belo. O que é o belo? É Deus. Estava ajustada ao bem. O que é o bem? É Deus. Numa conexão orgânica com Deus, que habitava seu espírito humano. Desse, portanto, do samaritano, se pode dizer que está justificado. Do sacerdote do levita, não se pode dizer que está justificado. Nós vamos trabalhar bem essa questão um pouco mais à frente, mas deixa só eu plantar uma sementinha aqui para ir gerando aí em você uma reflexão, não é? O próximo capítulo desse livro vai falar sobre
o problema maior que leva a tudo isso, que é o problema da teologização da verdade. A verdade não é uma teologia, a verdade não é um credo, a verdade não é uma doutrina, a verdade é algo espiritual, é o próprio Deus, e a verdade, enquanto verdade, habita todo homem. A verdade é a luz. João capítulo 1, versículo 9 e 10, salvo engano, é dito que Jesus é a luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então a verdade está dentro de todo homem. O problema é que quando se transforma a verdade em dogma, em doutrina, não é? A verdade perde a força, porque não é mais a verdade, é um simulacro da verdade. É um simulacro, é algo fabricado que parece com a verdade. Então esse simulacro não tem poder de mudar nada. Bem, dentre esses simulacros de verdade, existe o dogma da justificação pela fé. Nós vamos entender isso posteriormente, mas vai pensando desde já. A partir de Lutero, ficou definido, pelo menos entre os protestantes, reformados e evangélicos, ficou definido que todo aquele que diz ou que aceita a Jesus, que passa para a lei dos crentes, dá para entender melhor agora, eles dizem, está justificado. Eles dizem, então, está justificado, justificado. Aí o camarada lá, ele é crente, se batizou? Não é católico, aí não é justificado. Não é justificado. Aí o fulano ali, ele está, é uma carga torta, é um cara problemático, mente que não sente, compra, não paga, tanta coisa. Não é crente, batizou? É justificado. Justificado. Porque a doutrina, a justificação se tornou um dogma. Perfeito? Se tornou o quê? Uma mera doutrina, que se aplica, mesmo que não haja de fato uma justificação. Quando aqui diz assim, olha, a consciência do piedoso samaritano estava ajustada ao justo, ao belo e ao bem, numa conexão orgânica com Deus que habitava o seu espírito, desse, portanto, se pode dizer que está justificado, Ou seja, ele tinha de fato uma consciência ajustada com Deus. Agora, por causa do dogma da teologização, as pessoas chegam a concluir que estão justificadas, não estando justificadas. Eu acho estranho alguém dizer, sou justificado pela fé, sou justificado com Deus pela fé, e não ser uma pessoa justificada. Ou seja, ela se diz justificada, mas a mente dela não está ajustada à mente de Deus. O coração dela não está ajustado ao coração de Deus. Ela não está sintonizada, ela não está justificada, ela não está alinhada. Deus e essa pessoa são coisas distintas, mas essa pessoa se diz justificada. A nossa grande luta, eu não digo luta pessoal, de experiência, mas eu digo a luta pela proclamação e declaração da verdade enquanto ministério, seria talvez uma das maiores, travar uma luta dentro dessa doutrina, a justificação pela fé. Mas o que o cristianismo justifica, o cristianismo reformado justifica? Eles falam, não, essa justificação é pela fé, quer dizer, eu não a tenho, é pela fé. Sabe quando você está doente? Você fala assim, irmão, como é que você está? Eu estou bem. Não, mas você está doente. Não, eu digo que estou bem pela fé. Eu não estou. Mas estou pela fé, mas você está morrendo. Me parece que fé se tornou sinônimo de mentira, ou o encobrimento de uma realidade, ou falsear de uma realidade, ou um pensamento positivo para ver se dá certo. A fé perdeu o seu significado. Fé não é acreditar. Não é, embora pareça que é, mas não é. A palavra acreditar, do latim, credere,
que vem o crer em português, que está na sua Bíblia, crer. Mas a palavra fé nas Escrituras, que vem lá do grego, né? Pisteu, significa fé, fidelidade, fidelização. Quando um homem, ele se casa com a sua esposa, ele agora tem uma relação mútua, marido e mulher, de fé. Eles se unem, se ajustam um ao outro e se fidelizam. Ele agora vai fidelizar a sua vida afetiva, sua vida amorosa para aquela pessoa. Então, fé não é eu acredito. Até porque, se você pegar o pé da letra, tudo bem, alguém vai falar assim: André, para de debater essas coisas. Fé e acreditar é uma coisa só. Tá. Então, se alguém tiver uma fé como um grão de mostarda, remove as montanhas, sim ou não? Eu pergunto, e o seu crer faz o que com você? Você não é capaz de dar um passo em direção a uma igreja, se não for com os olhos grandes em alguma coisa que você possa ganhar. Por que as pessoas vão à igreja? Não, eu não estou falando de todas as pessoas, mas a grande massa vai para quê? Primeiro, para não ir para o inferno. Então você está comprando, poxa. É o medo, não é a fé que te leva à igreja. Vai à igreja com medo de macumba, com medo do demônio, com medo de doença, para ser curado, para arrumar casamento, para arrumar emprego, para ganhar dinheiro. Mas não se vai desprovido de qualquer coisa, fala: não, eu vou me reunir com meus irmãos e adorar o nosso Pai. Só isso. Eu vou porque sou abençoado, porque tenho saúde, porque amo congregar, porque amo comunhão, porque amo a palavra. Ou as pessoas vão por medo, ou vão por ganância. Isso não é fé. E se você chama isso de crer, esse seu crer é uma furada. Mas seguindo, o último parágrafo da página 31, para nós fecharmos aqui este capítulo, diz assim: justificação não é Justificação não é tão somente o ato judicial de declarar justo o injusto, como quer fazer entender a teologia especulativa. A justificação, segundo Paulo, é um duplo ato divino, que num primeiro momento torna inimputável aquele que crê no Evangelho quanto aos pecados cometidos, pois Cristo se tornou para este a sua justificação, ao mesmo tempo em que justifica organicamente o seu coração, no sentido de ajustar a sua consciência ao espírito do Evangelho. O coração que outrora estava desalinhado, desajustado, fora de sintonia com o Espírito Divino, é agora ajustado e colocado em plena conexão e harmonia com Cristo, de modo que o espírito humano se torna um só espírito com Deus. Quando isso acontece, a luz da candeia do espírito humano se torna o guia pungente que controla toda a sua alma. Então aqui nós temos um breve entendimento e conceito de justificação. Quando diz justificação não é tão somente, quer dizer, não é só isso. Temos que aprender o conceito completo de justificação. Justificação vamos colocar nesses termos para se entender. Justificação são duas coisas. São dois lados de uma mesma moeda. Perfeito? Não são complementares. Não é que um complementa o outro, mas são dois aspectos de uma única e mesma coisa. Justificação não é tão somente o ato judicial de declarar justo o injusto. Ou seja, o que a cristandade fala? A cristandade reformada diz: não, o cara é injusto,
Mas ele aceitou Jesus, creu em Jesus, Jesus está declarado que você é justo, pronto. Mas e aí? Não, está declarado, eu declarei. Mas o camarada não é justo, eu declarei, você vai brigar comigo? Você vai me questionar? Não, eu declarei. Não é somente isso. Aí vem a explicação, justificação, segundo Paulo. Quando eu digo segundo Paulo, é porque de todos os livros do Novo Testamento, são os de Paulo, sobretudo a Epístola aos Romanos, que trata de maneira específica sobre esse tema. A justificação, segundo Paulo, é um duplo ato divino, que no primeiro momento, torna inimputável aquele que crê no Evangelho. Ou seja, em que sentido eu sou justificado? Quando Deus fala assim: filho, você não carrega mais nem o peso, nem a culpa, nem as consequências do seu pecado, nem as consequências eternas. Então, nesse sentido, no âmbito da justiça, eu deveria sofrer todas as consequências eternas do pecado, sim ou não? O salário do pecado é a morte. Então, nesse sentido, ele primeiramente me justifica, me tornando inimputável quanto aos pecados cometidos. Os pecados cometidos não têm mais poder sobre mim de culpa, de condenação eternas. Perfeito? A justificação trata com a culpa e com as consequências eternas. Então eu sou justo no sentido de que a lei não tem como me arrastar para o pagamento do pecado. Isso é justificação. Mas o segundo ato, quando diz: pois Cristo se tornou para este a sua justificação, continuando, ao mesmo tempo em que justifica organicamente o seu coração. Ele torna o homem, a justificação torna o homem inimputável quanto à culpa e penalidade eterna, e a justificação justifica organicamente o coração. Vou colocar aqui uma coisa bem trivial, que ninguém me julgue por isso, mas para você entender. Como todo mundo aqui alguma vez já digitou um trabalho em Word, quando você começa a escrever, uma linha acaba aqui, a outra acaba aqui, a outra vai para frente, fica todo desalinhado. Aí você vai, marca todo o texto, não é assim? E vai lá num quadradinho com as linhas tudo justinhas, e você clica e vai aparecer o nome assim, ó, justificar, alinhar, deixar tudo numa linha só, tudo ajustadinho. Isso é justificação. Isso é trivial o que estou colocando. Agora imagine, ao mesmo tempo em que justifica, nesse sentido, organicamente o coração, no sentido de ajustar a consciência ao espírito do Evangelho. Eu não quero que ninguém saia daqui hoje entristecido, dizendo assim: puxa, se isso é justificação, então eu não estou justificado. Calma. A justificação, assim como toda a obra de Deus, novo nascimento, santificação, o morrer do velho homem, não é algo que acontece da noite para o dia. São coisas que acontecem dentro do processo evolutivo e da expansão da sua consciência. Então Deus, Ele não faz num passe de mágica você ser outra pessoa e ser o que você não é neste momento, mas Ele acompanha o crescimento e o desenvolvimento natural, orgânico e espiritual de cada um. O importante para nós é não desistir e é continuar crescendo, continuar avançando, e a justificação, por fim, será completada em todos nós. O coração que outrora estava desalinhado, desajustado, fora de sintonia com o Espírito Divino, é agora ajustado, é colocado em plena conexão e harmonia com Cristo, de modo que o espírito humano se torna um só espírito com Deus. Quando isso acontece, espírito humano, um só espírito com Deus,
Não me chame de blasfemo, porque isso está em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando isso acontece, a luz da candeia do espírito humano se torna o guia pungente. O camarada agora, ele é guiado por essa luz da candeia do espírito humano, se torna um guia pungente que controla toda a sua alma. Amém? Bem, hoje nós concluímos o capítulo 2 deste livro. Na semana que vem, nós daremos continuidade à leitura do livro, a partir do 3º capítulo, até o problema, né? A teologização da verdade. Espero que essas palavras estejam ajudando vocês a compreenderem mais o Evangelho, a compreenderem mais a si mesmos, a compreenderem mais a Deus. Tá bom?